A aula de hoje, nós vamos fazer aqui uma. Peraí, essa aula aqui foi essa aula aqui mesmo? Deixa eu ver aqui que abriu aqui. A gente parou nisso aqui? Foi isso? Foi. Ah, rapaz, aqui tá ficando mal mesmo. Ainda não vejo a transmissão. Foi não. Vixe. Tá É, aqui, a transmissão tá aqui. vocês precisam colocar em mim ali e colocar, dar 2 cliques para poder abrir. O Ian conseguiu? Tem mais alguém sem conseguir? Peraí, teve essa é a sexta aula? É, porque eu fiz uma paradinha meio zoada aí, baguncei algumas coisas. Ah, tá. É que eu saiba era. Deixa eu ver aqui. É, então o que aconteceu, gente? Eu me confundi e acabei falando para algumas pessoas que esse modelo de aula seria semana que vem, e só que na mesma semana eu fiz a segunda aula, tá? Ah, ela tá Beleza? disponível online? Eu não cheguei a ver. Tá online, tá Ah, online. beleza. Estamos aí com um produtor aí de vídeo e áudio e vídeo aí para nós, eu, o Vishnu. Então tem aula para vocês, tá? Mas eu vou fazer aqui uma revisãozinha rápida, tranquilo? Passar aqui cada ponto, coisa bem ligeira, gente. Aí vocês vão me mandando aqui se entenderam ou não. É, o outro ponto, eu acho que pode ser que isso aqui gere também dúvidas em vocês, é o seguinte, o header, né, aqui, o cabeçalho, ele tem que estar sempre referenciando uma coisa específica, tá? Um exemplo aqui, esse href, ele é algo específico, tá vendo? Ou seja, ele é um HTTPS, ou seja, ele é um link que leva para essa família de CSS aqui deles, que tem um peso, que tem isso, que tem aquilo, beleza? Então, isso aqui precisa ser fiel, tá? Senão o seu programa ele não funciona, né? A sua linkagem ela não funciona, beleza? O que acontece? Eu vou usar aqui o exemplo do Ian, ele fez isso aqui, ó. Ele criou uma pasta CSS e colocou o CSS lá dentro. E aqui dentro ele deixou assim, né? O que ocorre? Se eu for aqui agora, tá vendo? Ele perdeu todo o CSS. Por que ele perdeu todo o CSS? Porque não tá o caminho dele aí, certinho. Exatamente. Então, se eu colocar aqui CSS barra, que é o nome da pasta, se eu não colocasse, ele não pegaria, tá vendo? Agora eu venho aqui e voltou todo no CSS. Por quê? Porque eu estou colocando uma referência exata. Manda o código pra gente. Ah, é verdade, eu posso mandar o código para vocês. Pô, mas a aula foi bem divertida. Né? O pessoal tinha que copiar isso aí, hein, velho. É, gente, isso aqui tem na aula lá, mas eu vou passar porque o erro foi meu, né? Ixi, ele não deixa não, tem muita coisa, ele tá mandando um arquivo. Tá mandando um arquivo, gente, o Messenger pra vocês. Tá muito grande. Eu vou tirar o CSS daqui de dentro, só pra exemplificar. E vou tirar aqui pra depois eu não bugar e achar que tá tudo certo. Vou mandar o CSS pra vocês têm como referência. Aham, tranquilo. Sua mensagem é muito longa. Seja premium. Não, seja premium, cara. É, manda o arquivo, ao invés de copiar o texto. É só mandar o Beleza? arquivo CSS ali. E ficamos, bro. Porque ele gera esse message text aqui, ó. Beleza? Ele gerou aqui, eu acredito que esteja tudo aí pra vocês. Então, gente, peço mais uma vez desculpa. Desculpa. Nossa, então hoje tá maravilha. Peço desculpa pra vocês em relação a essa confusão que eu acabei fazendo, tá? Caraca, hoje tem gente. Alguém tirou uma print aí, gente. Vou botar no LinkedIn em aula, hoje foi bala. Unificou a turma? Exatamente. Todos. Nuestros hermanos e hermanas para um único ponto. Beleza? Tá todo mundo junto aqui, misturado. Porque assim a gente consegue avançar melhor. E como eu matei a turma de terça,
ficou meio difícil para algumas pessoas. Então eu pensei nessa ideia de juntar todo mundo e fazer 2 dias de aula. E não consigo acompanhar a prática, depois vou precisar de um help sem teclado. Ah, entendi. Não, tranquilo. Tranquilo. Então, gente, alguém tirou o print aí? Pegamos o áudio. Pera aí, eu tiro aqui. E viu a gente lá atrás hoje. Rapaz. Pronto. Beleza. Quer dizer, é interessante, gente. Quantos de vocês aqui ainda não trabalham na área? Manda aqui um número 1 aqui no chat, por favor. Não Quantos de trabalho. vocês não trabalham na área, mas gostariam de trabalhar na área? Eu não trabalho na área, não. No caso, a área que você fala seria de movimento em si ou de TI? TI, pode ser TI em geral. Não especifiquei, pode ser TI no geral. Ah, beleza. Então, nesse cenário que a gente está trazendo aqui, o que seria interessante para vocês? Eu não sei muito bem como funciona o algoritmo do LinkedIn, mas ele é um trem lá bem doido. Quando você está bastante ativo lá, ele acaba colocando você em mais pesquisa, tá? Pelo menos foi o que eu percebi lá. Não sei se é isso mesmo. E o que eu recomendo para vocês? Também nessa aula aqui de hoje, vocês tiram um print, né, desse parte do Discord e tal, coloca lá no LinkedIn de vocês e coloca um comentário. Hoje a aula foi tal, sobre isso. Tá? Quiser marcar também lá no LinkedIn, pode fazer também. E gerem isso, entendeu? As pessoas vão começar a curtir, alguns vão compartilhar, alguns vão perguntar sobre, e você gera engajamento nas suas postagens. Vão fazendo isso de forma periódica e as pessoas, quando forem ver o seu perfil, os recrutadores, eles vão ver que você tem sim uma bagagem ali interessante. Viu, gente? Não sei se vocês sabem disso ou não, mas é interessante fazer isso. Tá? Então, para quem quer entrar na área de front-end, cara, é interessante vocês botarem lá a evolução de vocês. Tipo, esse aqui bem feião que a gente tá fazendo. Eu acho que tá feio. Podia ser melhor. Pode colocar isso aqui, do jeito que tá aqui, pra galera ver que vocês saíram disso aqui pra uma tela top quando a gente chegar, né? Então, para fazer esse processo evolutivo dentro do LinkedIn. Ajuda bastante. Eu consegui umas vagas aí pelo LinkedIn. Essa parte de ter a primeira experiência, né, veio pelo LinkedIn. Então, recomendo para vocês fazerem isso. Um outro ponto, já que eu falei de LinkedIn, que eu acho interessante é o seguinte: incomodem os recrutadores. Cara, eu fiz muito isso. Eu via que um recrutador viu meu perfil e não gostou, sei lá, não falou nada comigo, eu ia lá e mandava uma coisa para ele. Às vezes mostra, tá? O LinkedIn mostra mesmo sem ser pago. E eu ia lá e falava: o que tá faltando aqui no meu perfil? É o quê? Senioridade? É alguma coisa específica? O que é, cara? O que você poderia me dizer que tá faltando? Aí as pessoas falavam: não, é experiência. Pô, faltou um portfólio. Pô, faltou não sei o quê, né? E eu fui começando a adaptar o meu perfil do LinkedIn para que ele começasse a brilhar os olhos, né? Pra Deus. Depois começou a vir vaga lá que, caramba, não sabia mais o que falar. Teve até um pessoal lá que eu não consegui responder. Eu respondi um ano depois. Pra vocês terem ideia. O pessoal acha que nem no LinkedIn tá mais, nem trabalhando como recrutador, tal, e ia respondendo. Não fiz de maldade, tá, gente? Eu simplesmente parei de usar o LinkedIn, comecei a trabalhar até dar um burnout. Padrão mesmo. Até Padrão. parar de funcionar. Exatamente, cara. A gente só para quando pifa. Quando sai aquela fumacinha. Se não deu fumacinha, enfim, tela azul, bota gasolina e vai embora. Se botou do carro não queimou, cara. Agora. Então, gente, é isso que eu trago de dica para vocês, tá? LinkedIn é uma boa plataforma para isso. Essas partes de ficar aplicando para vagas, isso não é legal. Eu baixei algo no VS Code. Eu não sei se eu já falei da parte da extensão aqui, ó, que é o Live Server. Eu acho que é isso que eu baixei. Echo. E Echo? A fuck is Echo? Não sei o que é Echo. Por causa dos Loren. Ah, não, o Loren ainda é do Emmet. É aqui, ó. Um exemplo. Eu venho aqui e crio nada. Eu só boto aqui Loren.
Aí o Emmet Abbreviation, ele fala assim, você quer um texto aleatório do nada do além? Aí você vai, aperta ele vai. Bota o texto pra ti. Beleza? O meu tá super diferente. Porque eu boto isso aqui, o próprio VS Code já ajuda. Só coloca em Loren, deu um Enter. Acho que é um Enter ou um Tab. Ver se o Enter vai também. Enter vai também. Beleza? Eu acho que eu fiz o seguinte. Não, tá ficando CSS. Eu acho que o CSS foi um pedaço só. Peraí, eu acho que o CSS não foi todo, peraí. Deixa eu ver até onde ele tá indo aqui. Cara, certeza que o CSS não foi todo. Eu acho que foi, tem que baixar o arquivo. Tem que baixar o arquivo, porque se for só no que tá aqui, ele não vai dar, tá? O que tá aqui no Discord. Baixa o arquivo e joga lá. Isso, vocês têm que pegar aqui o arquivo inteiro, baixa o texto que tá lá dentro, baixa o arquivo, pega o texto, copia e cola, joga no CSS de vocês e vocês vão ter o mesmo resultado, tá bom? É porque ele só pegou as principais ali, nas primeiras, tá? Ficou faltando só 115 linhas aí. Copiei o conteúdo do arquivo, mesmo assim nada. Ixi. Qual que é a última linha do seu CSS? Fala aí pra mim, por favor. André? Talk to me, bro. Sim, professor. Qual que é a última linha A do última CSS? linha é o project list, que terminou em H4. Ponto size. Essa mesmo, essa mesmo. Esse Mas... tracinho aqui? Esses finais estão aqui ou não? Sim, tá. Estão todos. Tem que contar 3. Que provavelmente foi fechado. Bem, aqui a última linha 215, mas tá vazia. Isso, tá faltando. Bota só mais um negocinho desse aqui que vai dar certo pra ti. Uhum. Ok. Não, aqui deu erro, prof. Não, é só essa aqui que fecha. Não precisa abrir. Sim, tá vermelho. Como se fosse um erro. Tem como compartilhar a tua tela, por favor? Um momento só, vou conectar aqui com o PC, tô no celular. Na última parte do CSS, da Tainá tá certo. Deu certo a mudança, Tainá, ou não? Não ainda. Deixa eu ver. Eita. Sei. Estranho. Isso eu nunca vi acontecendo, não. Porque, né, é como se fosse uma receita. Eu estou passando a receita para vocês. É para ser a mesma coisa. Paulo 0.5. 0.5. Não entendi qual. O seu foi tipo uma parte só, né? Estranho. Tá na última linha também, tá aí na 215 ou não? Tô com medo do projeto de vocês. Façam o seguinte, ó, entrem aqui, apertem F. Entrem aqui no VS Code e apertem F1. Sim, agora eu entendi o meio, né? Que você tá, mas você quer algo mais fixo ali, né? Você quer uma parada mais formal, né? Que nem você usou o termo ali, né? Algo com mais vínculo com a empresa, essas coisas, não é isso? Ou não? Então, isso. Faltaram algumas. Cara, é muito estranho. Vocês veem se o HTML de vocês está certo. Vê se ele termina na 118. Vamos lá, porque daí eu vou ter que ver a tela de vocês e ver que tipo de bruxaria está acontecendo. Lembrando, gente, isso acontece, tá? Às vezes você entra ali, ó, vai lá no chat GPT, o chat GPT. O meu aqui não estava funcionando, eu vi aqui que é a referência do diretório que você tinha mudado.
Ah, eu mandei errado depois. É, eu mudei aqui, apaguei a pasta e coloquei como o link já direto. Aí deu certo. Gente, como é que tá essa linha aqui de vocês? Como é que tá a linha 14 de vocês? Linha 14. Se ela não tiver assim, tá errado. Ah, tá certinho, tipo, styles. Vocês colocaram de vocês styles mesmo? Mas pior que eles estão pegando metade do styles, né? Gente. Com medo de vocês. O meu tá funcionando. Ok. Acho que achei o erro, prof. Aonde? O, o style no link tá no plural, só que o nome do arquivo tá no singular, o style. Isso, lembrando, gente, não é o que tá no meu, tá? É o que você colocou, Certo. tá? É o que você colocou. Ok, certo, prof. Às vezes da Tainá é a mesma coisa. Mas, pô, você tava pegando metade, não faz sentido o seu arquivo, tá ligado? Não era pra pegar nada se ele não tivesse referência, entendeu? Caraca. Tainá, o seu também é isso? O nome da pasta do arquivo tá diferente? Vê aí, só pra gente dar continuidade aqui, por favor. A minha página tá ok. Mas o nome da nomenclatura é a mesma da minha? Carregamento? Não, acho que carregamento não. Tá vendo? O André tava com o mesmo problema que o seu e ele viu que aqui, às vezes é uma letrinha que escapa da nossa vista, tá? Compartilha a tela. Pode compartilhar a tela se você puder. A gente vê na hora. Porque as coisas ao vivo é assim. Sabe? Faz ao vivo. Beleza? Beleza? Ali eu tô vendo pastas. Tá, CSS. Ah, deixa eu botar na minha tela maior aqui, que eu quase quebrei o pescoço aqui, não consigo enxergar. Travou tudo. Mostra que meu PC ele está realmente suportando. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já tem, né? Thaís. What is happening here? Faz o seguinte, manda o seu pra mim aqui. Manda o seu pra mim, deixa eu pegar aqui e eu vejo, tento ver melhor. Tá, pá, pá. Matsumeya Nadarishi Papa Itarare. Mandou? Um arquivo? Pode ser para um arquivo, porque eu pego aqui embaixo. Será que o problema não está no CSS? Algum comando sem fechar? Ela disse que tá batendo na mesma quantidade de linha, né? Então costuma. Tá salvo lá também dela. Porque quando não fica salvo, ele fica com a bolinha lá, de vez do X, ele fica com a Por que bolinha. que tá em vermelho? Olha, tem um negócio em vermelho ali. Não tô vendo nada vermelho, não. Onde é que tem? Caraca. Costume, gente. Esse tipo de bruxaria acontece sempre. Beleza. Você tá mandando por onde?
Ah, você tá fazendo tudo num só e vai jogar? Eita. Eu tô cego antes do index HTML ter algo em vermelho. Não vê. Eu acho que é só a minha extensão que deixa os símbolos assim bonitinhos. Entendi. Manda aí pra mim, aí eu vejo aqui o que é. Se for alguma coisa. é, sei lá, isso que deve ser alguma coisa bem de boa, sabe? Tá. Ah, gente, enquanto ela vai vendo lá, vou entrar aqui no Figma. Para quem não viu vai ver, e quem já viu vai ver de novo. Eu, como designer, sou um bom dev, cara. Só. Ixi, rapaz, até comeu as coisas. Tá. Vamos lá, deem suas notas aí, gente. Vamos ver se eu entro em depressão. Eu só fico feliz aqui com as coisas. Então, eita. Bola não devia ter um ponto e vírgula? Não, depende. Se ela tiver com a indentação lá que não precisa de ponto e vírgula, não é ponto obrigatório. Vamos lá, gente. Dê a nota aí. Meu layoutzinho, como tá ficando aqui, que a gente vai desenvolver ele, tá? De 0 a 10, 0 a 10. Não, 0 a 5, gente. 0 a 5. 0 a 10 é muito fácil vocês botarem em cima. Pega aqui. Tá? Isso vai abrir. Abriu. Caraca, ele abriu um ponto toque aqui. Caralho. O que ele vai abrir, velho? Aqui. Pegar ele aqui. Vou fazer aqui, ó. Sem medo de ser feliz. Na teoria é o mesmo do meu. Vamos ver como é que tá aqui. Aqui manteve. Pegando mesmo, eu copiei e colei o seu, tá? O HTML tá aqui. Copiei e colei. Salvou? Salvei. Agora eu vou pegar aqui o outro doc que ela colocou aqui. Vou pegar. Vou abrir ele como texto. Bloquinho de notas. Beleza. Agora aqui eu vou vir, copiar tudo. Não tem medo de ser feliz. E jogar aqui. Fechou. Então, teoricamente, é para dar o mesmo erro lá. No site. Talvez você só não deu F5. Dá um F5 aqui na sua página. Oi, você salvou? Salvei. Tá salvo. Tenta aí dá um refresh na sua página que tá aberta lá com as coisas. Deu certo? Ah, você já tinha dado. Ih, rapaz. Porque assim, eu acabei de pegar os mesmos arquivos. Coloquei aqui, eu copiei, eu dei um Ctrl A e um Ctrl V. Eu realmente repliquei o seu código e joguei aqui. Então, isso é bruxaria. Para quem não acredita na bruxaria da programação, eis aqui. Beleza, depois a gente vai olhar isso aí, tá? Tô intrigado com isso. Beleza? Não existe tempo ruim, não. Reinicie o VS Code. Você pode apertar o F1 aqui no seu VS Code e colocar aqui, ó, Reload Window. Eu dei, pô, não tem controle desse cara. Salvei, pô. Quer ver? Se eu fizer qualquer alteração aqui, vai alterar lá, ó.
que é o Rover, né? E o H4. Não? Acho que ela lascou. Ah, gente. Eu tô falando, salva isso aí. Não, mas Só- então, é o rover do Ártico. O Ártico agora ficou sem ela. Ah, ele ficou sem, tá certo. Mas assim, esse H4 aqui que tá aqui embaixo. Que a diminuição dele é muito pequena, pô. Aí a pessoa É. não conseguiu ver. O covarde. Covarde, cão covarde. Tá vendo? Tá salvo, gente. Ele salva aqui, ele já reflete aqui, entendeu? Como é que você fez É. aquilo ali de selecionar o texto e ele comentar? Você vem aqui, seleciona o que você quer e aperta Ctrl, ponto e vírgula. Aí ele comenta. Deixa eu anotar isso aqui. Aí a Tainá já tá descobrindo a bruxaria da programação bem cedo. É aquele ponto. Ou traumatiza ou pega isso como impulso. Beleza, gente? Vamos lá. A gente tem um tempinho tentando resolver isso. Isso é interessante também, gente, para que para que vocês também vejam que não é só mar de rosa, tá? Às vezes a gente vai ficar preso em alguma coisa. Eu acho que ela deve ter resetado lá o VS Code da mesma coisa. Né? Depois eu vou ver com ela. Deixa eu ver se tem. Tá? No final vai dar certo, gente. Vamos lá. Vocês falaram a nota aqui, gente? Eu acho que nem vi. Vamos fazer de novo, eu nem estava prestando atenção. Gente, isso aqui é o jeito que tá ficando, tá? Não é o resultado final. Vocês podem dar sugestões aqui sobre o que tá, texto, enfim. De 0 a 5, 0 horrível, 5 bom. Mano, eu acho que um 4 na página. Caramba, vocês são criteriosos, né, velho? Dei meu melhor, gente. Covarde. É 3.9, não valeu nem um 4. Tá certo. É, tipo assim, mano, olhando ela é idêntica ao projeto que a gente fez da classe 6 ali, velho. Não é bem parecido, né? Tipo, a base, né? É. É porque costuma ser assim as landing pages, sabe? Tem um É. destaque, tem uma coisinha ali pra mostrar alguma coisa. Aquelas outras Aí, versões que você fez como escuras, seria interessante de fazer ela na página, do jeito que ela fica versão clara e escura. Fazer um dark mode, né? É. Olha lá, outra não chegou nem a 4.2, né? Porque se a gente arredondar ali, dá um 4.15. Que isso. Mas assim, tem o 4 aqui, então tá até razoável, né? Então, o primeiro projeto que eu tô fazendo, só eu, né? Tipo, sem inspirações, sem nada, só com a cara e a coragem. Tem até um negocinho aqui, ó, que eu tô colocando, que depois, se eu puder me lembrar, estão vendo aqui vermelho? Uhum. E feito para poder fazer a questão das colunas, né? Então a gente consegue ter aqui um bom render, entendeu? Trabalhar Oi, você achou tranquilo fazer esse mockup aí? Hein? Porque eu nunca cheguei a mexer com Figma, não, sabe? Eu só vejo o pessoal fazendo lá onde eu trabalho. Pô, achei suave, velho. É bem Assim, de tem boa, mais, velho. falta mais inspiração. Ah, tá. Eu vou fazer só de curiosidade. É bom, pô, é bom. Então, assim, existem vários comandos aqui, né? Tipo, o T cria um texto, ó. Você bota o T, ele vai criar o texto, né? Aí tem outro aqui que é o R, eu acho que é um retângulo, tá vendo? Aí tem outro aqui que é... não sei. Tem até um chat que às vezes se tiver as pessoas no mesmo canto, você fala, e aí, doido, troca isso. Aí ele vai e some depois. Né? Interessante isso aí. Até porque, assim, isso aqui é algo para ser visto em real time, né? Então, algumas pessoas podem estar vendo ali, você pode se comunicar com elas sem precisar ir para um outro software, entendeu? Assim, temos Top. Então, gente, que parece muito com a criatividade do homem da como. É o 2.0 desse aqui. Com a imagem aqui de fundo. Então, gente, eu vou fazer uma coisa aqui diferente nessa aula aqui, que é o seguinte. Eu vou explicar para vocês dois tipos de pensamento e grid, tá? Nós temos aqui display que a gente utiliza. Cara, meu PC tá travando, cara. E eu nem tô gravando. É só eu que tô gravando.
Nós temos display, que são os principais, tá? Não é que são os únicos. Nós temos o flex e nós temos o, quem é que sabe? Grid. O grid. E são os dois caras que a gente praticamente foca neles. Alguém sabe me dizer quanto que a gente usa um e quanto que a gente usa o outro? Não, eu sei não. Se alguém souber dizer, atire a primeira pedra. Depende. Eu acho que você pode escolher. Não, sim, sim. Com certeza. Mas em qual cenário que seria ideal usar um ou outro? O Luiz colocou um depende? Depende do que? Flex quando se tem amor próprio. Boa! Amor próprio é interessante. Autoestima, amor próprio. Ninguém sabe, gente. Então o que acontece? Como que a gente pode pensar aqui nessas duas estruturas? O display flex, se eu não me engano, ele é somente uma dimensão, né, pelo que eu estudei. Ou seja, ele é somente eixo x e y. Beleza? Ele só pode alterar eixo x e y. Vocês lembram daquele que eu mandei para vocês? Vamos ver se vocês lembram. Lembram daquele planozinho cartesiano lá? Eu acho que é plano cartesiano. Lembro. Né, que um vai para um lado aqui e a Jesus. Aí, e o outro que vem para cá. Né? Cada um o eixo aqui e aqui seria o centro dos dois, né? Os dois se encontram. E teria o Justify Center e o Align Item Center. Esse cara aqui. Aqui seria o centro de tudo. Beleza? Então, ou seja, ele só tem esses dois eixos aqui que ele pode trabalhar. Então, ele não consegue meio que precisar de alguma coisa mais específica. Tipo, sei lá, eu quero alterar só o eixo X do último elemento, né? Fica um pouco mais difícil você trabalhar dentro dele. Beleza? Dentro do display flex. Beleza? E o grid. Vou reiniciar, já volto. Beleza, minha querida? Fica tranquilo que tá sem gravado. Qualquer coisinha eu retomo aqui que eu reviso rapidinho. Então, gente, o flex, ele vou botar aqui. Melhor solução para posicionamento de conteúdo. Beleza? O flex ele é interessante para posicionamento de conteúdo. Nesse caso que a gente tem aqui, ó, ele é interessante para a gente tratar esses conteúdos aqui. Ó. O display flex é o cara para fazer isso aqui. Beleza? Posicionar dentro do elemento. Fechou? E agora o grid, ele é a melhor solução para posicionamento de estruturas. Vocês lembram como que a gente divide as estruturas? Quem é que lembra aí? Quem está com memória boa? Muita gente falando, gente. Fala um de cada vez aí. Em blocos. Não. Blocos. É um trem que eu fico falando toda hora, que eu acho que deve ser até chato para vocês. Mas vocês vão. Vamos chamar ele de duplo do CC. É, exatamente, cara. É o container. Que acha que isso aqui tá piscando aqui atrás aqui nos. Eu não tô piscando aqui no fundo. Vai ser que estão me hackeando? Estão me hackeando. Show o Discord. O Discord tá de fundo aqui, né? O que ele tá fazendo essa mudança de cor aqui repentina. Tem alguma coisa levando minha memória aqui. Interrupções do sistema. Beleza, o Discord tá levando a PC. Teoricamente é só isso. Deus me livre. Vê se tem um Arsal aí e retira ele. Barçal. Ah, tem um Pokémon aqui dentro, mano. O Barsauro, o Arsauro. É o Arsal. Tem como pesquisar aqui? Não, né? Até aqui não. Oi? Ele deve estar por memória. Ele costuma comer mais o quê? Memória ou CPU? Ah, ele costuma mais a CPU mesmo e a sua internet. Beleza, tá, deve estar aqui no topo. Ele é utilizado quando você baixa o aplicativo do banco. Ele é tipo uma verificação do banco. É.
Aqui não tem não. Não tá rodando esse cubaçal não. É estranho. Mas ele tá pesado esse tanto. Não tá rodando dock, não tá rodando nada aqui. De acha, sabe? De acha. E Spotify? Não precisa Spotify. No Spotify tá rodando então. Consome bastante RAM. Vamos ver se ele dá uma respirada aqui, que é muito estranho isso, cara. Pá, 98 CPU pau do nada. Mas é assim, pô, ele subindo e descendo. É oscilante, né? É. Então o que a gente pode pensar aqui, cara? Do nada eu já voltei bastante. O que a gente pode pensar aqui? O grid, ele é interessante para quando a gente trabalha com a participação de vocês. Os grid e aqui o flex. Beleza? O grid, ele trabalha com um posicionamento mais, como é que a gente pode falar? Mais exato, né? E o flex, ele meio que é como se fosse um gato, sabe? Vamos tentar fazer a estrutura que a gente fez aqui agora com um display diferente. Cadê? Eu vou tirar esses dois caras aqui. Eu vou deixar o gap, porque o gap permanece. Vamos ver aqui como é que ficou. Maravilha, né, gente? Bonitinho. Show de bola. Agora a gente vai ver o seguinte. Eu vou botar aqui um display grid. Já deu espaço, tá vendo? Já habilitou o gap. Olha que maravilha, gente. Alguém já utilizou o grid? Se você já utilizou o grid, digita 1, cara. Se você nunca viu, não digita nada. Só quem já viu, digita 1. Então. Rapaz, são os bravos, rapaz. Vamos ver então se vocês estão bom mesmo. Como é que a gente coloca esses caras aqui em linha? Vamos ver se vocês estão bom. Dois. Acabou que sabe demais ali. Eu tô até um 2. Quem é que sabe como que a gente coloca essa nossa grid aqui em linha? Vocês podem habilitar aí o grid área 1FR. Display block. O cara tá saindo do grid. É grid, doido. Display grid. Vamos resolver uma solução botando outra. É isso aí. Grid área. O que seria o grid área aqui? É só chegar aqui e botar um grid área. Aí eu boto um FR. Aí ele resolve a vida de todo mundo. Realmente. Grid área resolveu absolutamente nada. Ninguém sabe. Tem que dar um crédito, eu quase não uso o grid, não. Uso só o flex, só. É difícil. Mas é algo nesse sentido aí. Tem que determinar primeiro as linhas, depois as colunas aí. Mas aqui você fez um grid área. Não tá Mas eu não lembrei. É grid template column, grid ele tá template começando a row. render alguma coisa ali, ó. Tá chegando. Grid columns. No plural, vamos botar aqui. Já não é isso aqui. Então, grid column. Botar aqui. Bota o que aqui dentro, macho? Vamos ver se tá bom. Template no meio. Então seria isso aqui? O columns é pra coluna? Exato. Aqui eu boto um FR, um FR. Vamos ver aqui, gente. Já tá ficando bom o negócio, rapaz. Ficou em linha. Tá chegando. Perfeito. Aqui também fez. Deixa eu tirar isso aqui pra ver se ele muda alguma coisa. Não muda, não. Então isso aqui não faz diferença. Perfeito. Eu vou botar aqui mais outro aqui. O que acontece? Aqui a gente está dizendo que as colunas elas são divididas de formas iguais. Beleza? Uma fração para cada. Fechou? Se eu vier aqui e dizer que esse cara aqui tem 4 vezes o tamanho dele, ele aumenta 4 vezes esse mesmo tamanho. Fechou?
Por que ele deve estar dando ruim, cara? Deixa eu ver isso aqui. Olha que delícia. Então a gente estava setando um tamanho do ático aqui, né? Para ele, sendo que é a coluna que vai fazer esse trabalho agora. Tá? É ela que vai dizer qual é a largura de cada item. Entendeu? Então o que a gente pode fazer de interessante aqui, né? Vamos tirar esse 4 daqui. Agora a gente vai ver que ficou bonitinho. Certo? Qual foi o comando que a gente usou? A gente usou um grid. Criamos aqui um grid template columns e colocamos uma fração para cada um, ou seja, tamanhos iguais para cada um deles. E eles ficaram alinhadinhos com o mesmo tamanho de coluna. Se eu quiser aumentar só a terceira coluna, eu boto aqui, sei lá, que ele é 3 vezes maior que os demais. E aqui eu digo que a primeira é 2 vezes maior que os demais. Olha só. Display flex dá para fazer isso aqui, gente? Quem é que manja do display flex aí? Não, não. Cara, que meu bíceps tá doendo, velho. Tá doido. Acho que dá, porém, muito mais trabalhoso, exatamente. Com certeza dá, mano. Com certeza dá. Com gambiarra. Caraca, todo mundo aqui é adepto a gambiarra, né, velho? Acho que a gambiarra. Doido. Tava vendo lá que uma pesquisa dizendo que a gringa gosta muito dos desenvolvedores BR, né? Aí eu fiquei rindo assim por dentro. Eu entendi, eu entendi o porquê. Ajuste técnico provisório, nada de gambiarra, exatamente, cara. A gente chama de medida paliativa. Mano, quer deixar chique? Acho que é esse nome. Pera aí, deixa eu ver se eu não tô falando bosta aqui. Não é aqui, né? Medida paliativa. Paliativa, não sei nem escrever. O que é isso? Aqui, gente, é paliativo o nome que a gente precisa. Paliativo pode ser uma medida tomada para determinar a situação que apenas disfarça e não resolve o problema. E não resolve o problema. Né? Mas algumas vezes o nosso resolve o problema, né? Só que não resolve o problema em longo prazo, né? Isso que... Quer chegar chique na reunião? Então, gente, foi desenvolvida aqui algumas medidas paliativas para a gente poder tanar o nosso problema. Né? Vale frisar que a gente vai ter que fazer uma refatoração aí na semana que vem, né? Na próxima sprint. Porque pode ser que pare de funcionar. Boa! Pode ser que pare de funcionar a qualquer momento. A qualquer momento. Nós não temos esse controle. Então, gente, cara, que eu viajo. Fechou a dele. Boa. Então, gente, aqui é interessante que a gente pode trabalhar e selecionar quantas colunas a gente quiser. E se a gente não quiser só 4, a gente quer 5 colunas. Ele, do nada, agora, ele vai criar um espaço ali a mais. Ó. Ele vai trazer mais uma. E vai tentar encaixar todas. Vendo que interessante? Agora eu vou dizer aqui que tem 6, cara. Tem 6 colunas. Olha aí que interessante. Beleza? Porque o controle é seu. Isso aqui, de forma responsiva, gente, é uma maravilha. Porque ele não quebra. Ele vai tentar manter as 6 colunas até você dizer: segura a onda aí, jovem. Tá vendo? Existe meia coluna? Meia coluna, não. Ou ele tem a posição daquela coluna, ou não tem como. Entendeu? Então aqui a gente controla a coluna, que seria essa parte aqui vertical, beleza? A gente está controlando isso. E existe uma forma, gente, mais simples de fazer isso aqui, tá? Vou mostrar para vocês, que é o repeat. E aqui eu vou dizer, cara, quantas colunas eu quero? Eu quero 4 e que elas tenham um FR. Sejam todas iguais. Isso, deu certinho agora. Pera aí, gente. Ah, tá. Sim. Eu fiquei preocupado, porque eu falei, cara, se não for isso aqui, ferrou. O display grid é mais responsivo que o flex, então não é que ele seja mais responsivo, cara. É porque ele é muito mais simples. Vou fazer aqui um exemplo bem rápido para vocês. Tá vendo aqui? Temos 4 colunas, beleza?
Aí aqui eu vou tentando achar até o máximo que eu consigo nesse layout. Eu vou vendo aqui, pô, 900, cara, 930, 950 para mim é interessante. Aí eu venho aqui, falo o seguinte, ó, Media Max Width, ou seja, largura máxima, 950 pixels. Beleza? E aqui dentro eu vou dizer para ele o seguinte, eu vou pegar o mesmo nome da classe e vou fazer aqui um simples movimento em Jutsu. Eu vou dizer para ele que o grid template columns dele agora é um repeat 3 colunas. Vou chegar nele. Olha só. Porque assim, no wrap, se a gente for fazer um flex wrap, ele que vai decidir quanto que ele quebra. Às vezes fica um vulto, mano. Fica um buraco bizonho. Vou botar bem aqui para vocês. Às vezes no display flex, fica um buraco bizonho aqui. Por quê? Porque não conseguiu encaixar outro item. Não sei se vocês já passaram por isso. Mas, cara, fica um buraco aqui e tu fica tentando achar a posição ali que ele não quebre, que ele faça esse buraco, entendeu? E isso aqui, cara, você consegue manter aquelas 3 colunas independente ali do que aconteça. Beleza? Porque eu tenho que fazer muitos ajustes aqui. Mas a gente agora, beleza, preciso de mais. Isso foi o que eu expliquei. Como eu acabei de explicar. Caraca, que isso, pô. Aí a gente pode botar aqui. Ah, não, sim, sim. Aí aqui a gente quer mais responsividade, né? A gente vai falar aqui, ó, quando ele estiver numa tela. Aqui a gente pega, ó, 750. É óbvio, gente, que eu tô fazendo isso aqui bem por alto, tá? Tive que olhar bem mais esses pontos aqui. E aqui eu vou dizer agora que ele só tem 2 colunas. E aqui agora, quando ele chegar em 750, ele quebra para 2. Né? Aí eu falo assim, rapaz, chegou em 500. Eu tô botando isso aqui em 50, tá, gente? Mas é só pra não me dar aquele bagulhozinho de perfeccionismo lá, que dá aquele stick nervoso e tal. Mas esse é o número que você precisar, tá? É você que escolhe. E aqui agora eu vou dizer que ele só tem uma coluna. E é todo mundo feliz assim, cara. Olha que interessante. Beleza? Ou seja, um único comando. Um único comando. No display flex aqui a gente teria que fazer um wrap, a gente teria que analisar algumas coisas aqui. Bruxaria, exatamente. Bruxaria do bem, né? Se a gente for botar aqui, né? Porque o que aconteceu com a Tainá até agora eu tô sem entender nada, cara. Por que o dela não funcionou, sabe? Porque assim, eu peguei o mesmo código, copiei e colei aqui. Peguei o outro mesmo código, copiei e colei aqui. Tá ligado? É tipo que nem aquele negócio que o dev chega na hora da entrega do projeto e fala, ó, no meu PC funciona. No de vocês, ou no de produção, não é minha culpa. Beleza? Mas vocês viram que quão interessante é você lidar com lista? Olha lá como é que ele vai aumentando, dependendo do tamanho que você precisa. Beleza? Só que foi ao contrário. Tipo de extensão? Não, tipo de extensão não altera isso não, mano. Ele não tem esse poder não, extensão. Extensão é uma ferramenta para dar suporte, sacou? Difícil, cara. Tem extensão assim que realmente altere que por causa daquela extensão não funciona, sacou? Extensão não. Quando vocês entenderam isso aqui, digita 1. Quem não entendeu, digita 0 e me explica onde você não entendeu. Por favor, isso aqui é muito importante. Muito mesmo. Tudo não entendeu, gente? Será que eu explico muito bem ou vocês estão mentindo para mim? Pode, as duas. Consigo sim, consigo colocar no código sim. Aqui. Esse repeat aí foi a parte 5 do Inventando Atributos. Realmente, toda aula inventando atributos novos aqui. Onde é que você quer ver, Tainá? Aqui? Talk to me. Isso? Ah, tá. Tranquilo. Então, gente, todo mundo entendeu, cara. Muito
bom, tô muito feliz que vocês entenderam isso aqui. Parece bobagem, mas isso aqui é o core que você precisa dominar para desenvolvimento. Você precisa saber como deixar bonito, como não sei o que, né? Sim, cara, mas muitas pessoas falham no simples critério de estruturação. Nem vocês já falaram, pô, existe muita gambiarra, tem gente que coloca div pra não sei aonde, não sei, e ele não consegue fazer aquilo com a mais simples possível e que o CSS já traz para nós. Beleza? Eu já fui adepto a medidas paliativas, cara, bastante mesmo. Tinha um projeto logo que eu já participei, que o cara podia fazer alteração na hora, filho. Cara, eu tinha que ser um MacGyver, velho. Aí jogava um negócio pra lá, eu fazia um monte de coisa, ele jogava pra jogar no peito aqui, pra estourar no gol, filho. Fala, mas assim que vocês querem? Nossa Suando senhora. Os caras falaram, vou botar o item mais pra direita. Aí eu. Profissão perigo, exatamente, cara. Deixa eu só ver Project List. Aqui, ó. Project List tá aqui. Mano, e assim, só que isso são projetos, gente. Eu vou falar aqui pra vocês bem. De uma vez, Peter, são projetos zoados, tá? Projetos ali que você faz, mas assim, você quer ganhar dinheiro, mas não são bons projetos, saca? Pronto? Então pronto. Então, assim, são projetos que são bem zoados, velho. Cara, quando você não tem ali uma equipe de QA, quando você não tem ali um processo que você precisa seguir, fica tudo muito bagunçado, cara. E, mano, pro desenvolvedor é muito, muito ruim, né? Você fica muito frustrado, que você fala, caraca, olha o tanto de coisa que eu fiz. O cara chega e simplesmente fala que não gostou de tal coisa, pô, mas foi decidido. Como é que você agora falou pra mim que não gosta? Por que você não falou lá na etapa que tava no design, por exemplo? Que agora comigo aqui no código é mais difícil. Vamos ver se vocês concordam comigo. É mais fácil vocês alterarem uma tela de interface ou um código? O que é mais difícil para vocês, na opinião de vocês? Uma interface lá no Figma ou um código que você fez sobre aquela tela? O que é mais fácil de você alterar? Olha, no momento, pra mim é o Figma, Código? né? Código é mais fácil? Caraca. Eles são desenvolvedores. Código é mais fácil? Pra mim é o Figma, mano. Olha, já deu uma melhorada aí, tá vendo? Era alguma coisa no Display Flex. Gente, vou trazer aqui para vocês uma regra. Código é mais difícil para ambiente organizado. Na verdade, o código ele sempre vai ser a opção pior. Porque aqui, olha o tanto de coisa que eu fiz aqui. Ó. Um exemplo, tá, gente? Olha o tanto de coisa que eu fiz. O cara chega aqui no Figma e faz isso aqui, ó. Eu acho que estava aberto já. Vou fazer um Ctrl-Shift-T. Ctrl-Shift-T. Grameira, cadê o Figma? Ctrl-Shift-T, gente, volta a última aba que você abriu, tá? Você pode fazer aqui infinitamente até ir para a primeira aba que você abriu. Não sei alguma coisa, acho que caiu, será? Então, ou seja, o que é mais fácil? Você vir aqui, pegar esse cara aqui, trazer para cá. Aqui a gente vê os erros. Deixa eu agrupar esse trem aqui. Você vir aqui, arrastar isso aqui para fazer um outro elemento aqui. Olha só, olha a dificuldade do negócio. Qual que é mais simples? Você ir lá no código e fazer com que esse cara fique nessa posição ou vir aqui no Figma e alterar? Qual que é a opção mais fácil? No Figma. Essa questão, sim, do Git, sim, só que não é nem tanto essa parte do versionamento, tá? É porque no código, às vezes você fez muita alteração em cima daquilo, às vezes você criou uma função que depende daquela alteração, você entendeu? Às vezes é um botão que ele faz uma coisa, mas aquele botão já não vai estar no mesmo lugar. Então, às vezes, na sua estrutura, você precisa mover ele para um outro canto. Mano, isso é bizonho, entendeu? Então, assim, é óbvio que nesse momento que a gente está aqui, não é tão difícil a gente alterar algo, tá? Nosso modelo, que nem o Paulo falou aqui. Depende muito do tamanho que está o projeto, né? O código, com certeza. Mas sempre vai ser a pior opção. Sempre, sempre, sempre. Porque aqui, ó, o cara vai ter que aprovar. Você tá entendendo? O cara chegou assim e falou, não gostei. Desce isso aqui mais um pouco. Tá bom, senhor. Vamos descer. Aí você chega lá e ele fala,
gostei. Lá no código não, você ia ficar abaixando isso aqui pixel por pixel, filho. Até o cidadão dizer assim, agora ficou bom. E aqui sempre vai ser a melhor opção, beleza? Deixa eu voltar pra cá antes que eu esqueça. Não é porque tá feio que pode ficar mais feio ainda, né? Então a gente tem que dar uma maneirada. Então, gente, sempre que vocês forem optar por fazer algum tipo de alteração, tentem sempre pensar nela antes de desenvolver. Eu pensei que tal coisa poderia ter aqui. Não desenvolva ela ainda. Né? Se for uma equipe ali decente, uma empresa que tenha uma estrutura bacana, mínima possível, né? Que é um design, um back-end, um front-end ali para dar com as coisas. Você chega no design e fala, o que você acha da gente mudar essa estrutura assim, sabe? Porque assim, aí você vai e tem que colocar alguma base, né? Então, eu vi num projeto XXY que nesse fluxo aqui a galera tava acessando mais, né? Tava tendo mais facilidade em acessar algo. Você tem que ter um ponto. Vai tipo, chegar assim e falar assim, vamos mudar aquilo aí porque eu não gostei. Aí você tá de sacanagem. Beleza? São informações muito importantes. A gente já viu muita gente se lascando com isso, tá? O cara chega ali e faz um projeto todo cagado ali e não dá nenhum palpite. Ele parece só um robô. O cara fala, faz isso. Não, dá sua opinião, velho. Fazendo isso aqui vai dar mais trabalho para fazer. Isso. A gente pode pensar numa outra medida, a gente pode pensar numa outra forma de fazer isso aqui. Então vocês têm que dar sim a sua opinião e colocar o seu ponto. Né? Mas entrei agora. Cara, dê o seu ponto. Esteja sempre aberto a ouvir. Tá? Porque tem pessoas que dão o ponto e falam assim, entendi, empresa de merda, vou sair daqui. Né? Você tem que dar o seu ponto, mas aberto a outras coisas. Porque senão você nunca vai crescer. Já tive desenvolvedor que sei lá, era estranho. Eu falava pra ele, né, eu cheguei lá liderando, acho que foi no tempo que eu liderei que eu aprendi mais coisas. Eu chegava assim e falava assim, nós só iríamos usar inglês dentro do código. Mas por que é inglês se a gente fala português aqui? Ele teve um ponto. Vocês concordam comigo? Ele teve um ponto. Mas se a gente é BR, por que o código não está em português? Aí eu fui e falei pra ele, cara, então, sempre que você for trabalhar em qualquer outro projeto que tenha um tamanho relativo, né, que seja um bom projeto, ele vai estar em inglês. Então, se você não se adaptar aqui, que é um projeto pequeno, como é que você vai se adaptar lá fora? É a linguagem que você programa, amigo. Tudo que você faz da sua linguagem está em inglês. Por que do nada você quer abrasileirar o negócio? Mas eu não sei inglês, eles falavam, né? Porque isso assim, eles refutavam pra caramba. A primeira vez que rolou essa briga lá, eu queria mandar todo mundo embora. Eu mandar esses caras tudo embora, mano. Fiz um teste esses dias que as variáveis misturavam inglês e português. Horrível isso. Exato, get faturamento. Cara, umas coisas insanas, mas assim, eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês que faz sentido, tá? E às vezes português e inglês faz sentido. Não é bom, mas faz sentido. O que acontece? As funções e os termos lá dentro do nosso código, eles precisam estar em inglês, porque a maioria das coisas lá estão em inglês, cara. Então você vai misturar e vai ficar muito feio. Nós temos um sistema, né? Se alguém trabalha em front-end, ou back-end, né? Desculpa, back-end, já trabalhou com essas coisas? Ou já estudou sobre entidade? Ninguém? Muita gente falando ao mesmo tempo. Não? Tem banco de dados? Na verdade, tem associação com o banco de dados, sim. Então, o que acontece? Às vezes, quando foi feita a regra de negócio, a entidade ela foi relacionada com o nome em português, pagamento. Ou seja, a entidade que lida com todo tipo de pagamento dentro do banco de dados lá e do back-end. Então, eles usam o termo pagamento em vez de payment, né? Se não me engano é esse termo. E dentro do dentro do front-end e até mesmo do back-end, eles têm que referenciar o nome da entidade. É como se ela virasse um nome único, né? Tipo um nome de pessoa, um nome único. Um exemplo, meu nome é Ian, aí chegar em outro canto vai mudar. Um exemplo, o nome do Matheus aqui, ou do Luiz, sei lá, do Paulo. Se vocês for lá pra gringa, o nome de vocês vai virar Paul, Matheus. Não, cara, não vai. Ou vai mudar? Vai mudar, gente? Ou não? O nome de vocês vai mudar lá fora? Não vai, pô. Por quê? Porque é um nome único, é o nome de vocês.
Beleza? Então, pensando nisso, Lois Então, ou seja, o nome de vocês não vão mudar. Então, como a entidade, o nome dela está em português, você tem que referenciar ela sim em português. Infelizmente. Porque você vai começar a causar uma confusão. Porque daí chega um desenvolvedor novo e fala, beleza, eu estou mexendo na entidade de pagamento, mas lá eu só achei payment. Visualmente ele não bate. Por que você está chamando uma pessoa pelo nome diferente? Beleza? Esses cenários aqui faz sentido, gente. Por mais que fique feio. Beleza? Mas é interessante que tem ali uma modelagem de dados bacana, onde você coloca esse nome em inglês. Precisa, cara. Inglês faz parte do que a gente faz, do que a gente vive. Não tem como correr. Tá? Se tem alguma versão em inglês, preciso te lembrar que você não precisa gostar, você só precisa saber. Tá? Ninguém precisa amar inglês, amar programação. Não, cara. Você precisa fazer as coisas acontecer e solucionar o que eles precisam. Tô língua na veia. Oi, falar nisso, eu tô com uma sequência aqui de 23 dias, cara. Rapaz, o pai não tá fraco, não. Dia de pagamento em inglês. Entendi isso aí. Isso aí eu não vou falar. Isso aí eu vi, mano. Essa pegadinha do malandro aí. Mas seria isso aqui mesmo? Eu tô doido. Então seria dia de pagamento em inglês, exato. Então, gente, a gente viu aqui e com o nosso querido de columns, a gente conseguiu controlar todas as colunas. E agora eu quero passar outra coisa aqui para vocês, que é o lado das linhas. Então a gente também tem controle total nas linhas. Olha que interessante. Aqui a gente tem quantas colunas, gente? 4. Então a gente precisa ter quantas linhas aqui? Aí? Alô? Duas? Três? Gente, eu tenho 4 colunas, gente. Quantas linhas eu preciso ter? O que acontece, gente? A linha, ela realmente, como o pessoal falou aqui, depende. Coluna não tem nada a ver. Coluna lida com coluna, né? Coluna é simplesmente ali, que nem tá falando aqui, é o template da coluna. É como que ela vai se comportar, beleza? Linha depende muito, né? Vamos lá, aqui nós temos quantas linhas? Quantas linhas nós temos aqui, gente? 2. Duas, certo? Primeira, segunda. E aqui eu posso fazer o seguinte, eu falo, cara, toda vez que tiver a minha primeira coluna, da minha primeira linha, eu quero que ela tenha 400. E na minha segunda linha eu quero que ela tenha somente 200. Só. Olha como é que ficou a brincadeira. Viram como que essa ferramenta ela é mágica? Ali ele só tá mudando o tamanho da linha? Exatamente. Ou seja, ele tá colocando ali uma largura para a linha. Uma largura não, uma altura. Desculpa. Uma altura para as linhas. Como você faria para ter mais linhas? O que acontece, mano? Ali a gente pode meio que setar. Né? Então, fingir que a terceira linha que for aparecer, quero que ela tenha somente 100. Vamos ver se ela vai fazer isso aqui. Eu não tenho a terceira linha ainda. Né? Eu não tenho ela. Não tenho. Peraí, rolou um espaçamento aqui. Eu tô ficando doido. Parece que sim, né? Foi, não foi? Eu acho que tem um espaçamento ali. Rolou mesmo. Eu- Eu acho que. Nossa, mano. Então pensar nessas linhas aqui vai ser um pouco complicado, cara.
O que acontece? Quando a gente está lidando com a listagem, que tem a paginação, que tem isso, nós já temos a definição de linhas e colunas estabelecidas, tá? Então, você está lidando com algo que você não vai ter esse controle, né? Tipo, sei lá, só vai exibir 15 itens e depois você vai fazer uma paginação. Não é magia, é tecnologia. Exatamente, não é magia. Então aqui, eu acredito, se a gente for fechar aqui uma terceira linha, ele está respeitando. Isso aqui tá parecendo só maior. Isso aqui tem 229, 200. Eu acho que você tirou o último 100 lá, não? Esse era Não, o- sim. Eu realmente tirei. Mas só que eu tô achando estranho, porque eu achei que ele deveria seguir um padrão. Ele estabeleceu um padrão dele, ó. 207, 207, tá vendo? Depois das loucuras que eu fiz, ó, ele simplesmente pegou a terceira linha e fez um padrão dele, tipo, meio que um padrão alto, Entendi. beleza? Então ele meio que propôs isso. Então, sei lá, se eu fizesse aqui um alto, os T4 linhas, vamos ver se ele vai tomar algum espaçamento aqui. Ficou um espaçamento aqui meio estranho. E ele aumentou ali também, se eu não estou ficando aí. Não, realmente está 400, que é muito feio mesmo. E aqui está mantendo agora um alto. 229. Esse aqui foi o 200 que a gente estabeleceu. Agora ele vai vir aqui. Realmente ele faz o alto, tá vendo? Coloquei alto e ele simplesmente está mantendo a mesma coisa. Porque por default, todas as novas linhas elas são alto, beleza? Entendi. Beleza. Essa propriedade aí, quando ela seta o tamanho, por exemplo, se a gente ir lá no artigo e setar, ela vai subscrever? Eu acho que ela não vai deixar, velho. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente também não costuma usar muito o grid. Mas é por causa que eu viciei no flex, tá? É porque realmente eu tenho que voltar com a prática do grid. Se eu botar aqui um 80 view rate, vamos ver se ele. Beleza, agora eu vou limitar. Se ele respeita. Nossa, ele sobrepôs, vai acreditar. Isso aqui mostra o que pra gente? Mostra que ficou feio, né? Obviamente. Mas ele mostra pra gente que o controle da linha, ou seja, da largura e altura, precisa ser definido aqui. Beleza? Se eu não boto nada aqui, né? Ou seja, quem vai definir a estrutura, lembra? Estrutura é parte do grid. Beleza? É ele que define a estrutura. Porque assim, ele sempre vai conseguir fazer aquela questão da flexibilidade dele que a gente fez lá certinho, bonitinho. Porque ele tem um controle tanto da coluna, tanto da coluna, né, descendo aqui, quanto da linha. Deu para entender? Sim. Agora aqui, só para meu desencargo de consciência, eu quero testar o seguinte. Não fingir que eu queira. Aqui vai ficar só os primeiros itens assim. Se eu não me engano, aqui também tem como fazer o repeat. E aí eu coloco alto aqui e digo que todas vão ser 400 agora. Vamos ver se isso funciona. Aí anda sabendo legal, não funciona não. Specify, pause space, separate the track leaves, the line name and track side. Line name. Eu não sei não. Track list. Eu achei que funcionaria. Deixa eu colocar aqui 2 só pra ver se ele funciona com os 2. Se eu não me engano, ele tá todo baseado dentro do grid já, o teu. Se eu não me engano, tá, gente? Pode ser fake news.
Mas não falha a memória. O Bootstrap, gente, praticamente não é utilizado mais não, tá? Bootstrap não. Por que eles ensinam isso ainda? Oi? Não entendi. Eles ensinam isso nos cursos. Você compra aí, os caras ensinam o Bootstrap. Porque assim, eu acho que é uma forma de você iniciar. Eu acho que é uma forma boa de você iniciar com uma libzinha dessa, sabe? Mas eu vejo todo mundo. Parece que qualquer coisa que precisa de CSS, o cara, pá, botei um Bootstrap aqui, porque eu vou fazer isso aqui. Então, não é acaba sendo a primeira opção da galera, tá ligado? Isso é um pouco ruim. Às vezes ele faz uma estrutura dele mesmo ali, que nem a gente fez e resolve. Sacou? Entendi. Então, gente, Então, beleza. Eu achei que ele pegava, gente. Eu achei que ele. No mercado, o CSS padrão também não é comum, gente. Eu botei lá no material de apoio esses caras aqui, ó, que é o SAS. Esse cara aqui tem bastante, tá? Esse SAS aqui. Deixa eu ver como. Learn SAS. Ele fala do pré-processamento que tem, da instalação, dos paranauês, tudo. Isso aqui ele setando aquelas variáveis, lembra que a gente faz? Aí ele seta dessa forma aqui. Agrupamento. Tempo sem olhar pra esse cara aqui. Aqui costuma ter o SAS. Só que como a gente vai lidar com o React, aí o React ele já tem outra coisa que pode ser que fuja totalmente vocês estão acostumados, tá? Olha como é que seria uma estrutura usando o React Hack, senão me deu uma vertigem aqui, quase cair da cadeira. Ah, que estranho. Misericórdia, piorou e pra baixo. Tá aqui pra cima. Olha só como é que é feito dentro do CSS, do React, por exemplo. Com essa biblioteca. Você cria um componente, tá? Você cria um componente e você começa a utilizar esse componente. E aqui, ó, tem toda a parada do CSS. Tudo que a gente precisa do CSS. A gente consegue colocar propriedades lá dentro. Não sei, não vou falar sobre isso aqui é uma coisa muito mais, assim, complexa de vocês entenderem agora, tá? Mas vocês estão vendo que ele está fazendo aqui o styled. Isso aqui é uma função dentro do styled component. E ele está dizendo que ele é um elemento, ou seja, que ele é um link. E ele tem um nome chamado button. Então, de vez de eu fazer um CSS com letra A, um CSS não, um HTML com a letra A, eu vou criar esse cara aqui lá. Vou referenciar esse cara aqui. E ele já vai chegar com essa estilização. Então é basicamente assim que a gente trabalha hoje. Beleza? Deu pra entender mais ou menos, gente? Sim. Isso aqui é mais voltado pro mundo do React, tá, gente? Aí tem aqui também o Stitches. Que provavelmente eu errei. Mas esse Stitches aqui ele faz a mesma coisa também. Só que ele é mais interessante pro Next. A gente vai ver. Mas mesmo esquema. Tá, E esse componente, ele fica separado? Cada componente é um arquivo? Ou não? Cara, depende muito. Mas a lógica seria o seguinte. Nós temos... Vamos pensar aqui na estrutura do ser humano, né? Nós temos células. O conjunto de células forma nossa pele. Não é isso, basicamente? Não é isso? Acho que é isso, né? Ou é átomos? Eu acho que com átomos também deve fazer. Mas assim, pequenos pedaços que é dividido dentro do React, a somatória daquilo tudo faz com que a gente monte um todo. E a gente separa ali por nível de responsabilidade. Tá? Nesse caso aqui, ó, a gente está criando uma para button. Tudo que for relacionado a button, né, a gente vai ter aqui. Beleza?
Vamos fingir aqui que quando que vai fazer uma requisição lá no formulário, eu quero que esse botão mude de cor. Vocês já viram isso? Um botão mudando de cor? Já. Às vezes, o cara pode fazer. Oi? Já. Tchau. No nosso projetinho tem um botão mudando de cor. Antes de falar tchau, eu falei tchau. Não. É isso. Antes de falar tchau, eu falei então tchau. Então, assim, tem umas mudanças de cores que a gente consegue fazer. Tá? Cara, tem como fazer bastante coisa. Tá? A gente consegue passar propriedades lá para dentro, que elas se alteram com a ação do usuário ou com a finalização de alguma coisa. Então, a gente tem um controle total. Tá? E vai ficar muito, muito legal. Eu quero mostrar para vocês um nível bem, bem interessante, tá? Dentro do React. E como a gente utilizar da melhor forma, a melhor arquitetura, que às vezes, na verdade, é como pensar na melhor arquitetura, tá? Porque nem toda arquitetura vai para todos os projetos. Beleza? Você não pode colocar um projeto que você sabe que ele tem início e fim, com uma estrutura aqui de escalonamento. Beleza? Mas assim, eu não quero entrar nesses termos mais difíceis de falar sobre o React, essas coisas. Falei aqui só para deixar um gostinho para vocês. Espero que vocês tenham ficado pilhados com isso e não confusos. Quem ficou pilhado com isso, digita 1 aí. Quem for confuso, digita 0. Vamos ver como ficou. Ixi, o cara ficou meio confuso. Pra mim tá tranquilo também. Tá aquilo. Mas que é 0 ou 1. A pessoa escreve tranquilo. Vocês estão velho. É pra facilitar pra vocês não terem que digitar tanto. Vamos lá, gente. Tem muita gente aí pra responder. Isso aqui. O React, esse que você acabou de mostrar, é pra criar uma página igual a gente tá fazendo, só que com React, né? Exato. O React Native, ele é o quê? É porque assim, existe o React Web e existe o React Native, que seria o mobile. Então, ou seja, tem uma biblioteca que ela é a padrão, ou seja, que vai se repetir em todo projeto que tenha React no nome, ou seja, React Native usa a mesma coisa que o React Web que a gente usa. Entendeu? Entendi. Então, para quem for do React normal Web para o Native, as mudanças são muito pequenas. Beleza? Entendi. Então, existe a biblioteca React e existe essas variações dessa biblioteca. Beleza? Pô, a gente poderia fazer também, gente, se vocês pilharem, hein? Cara, que essa mentoria aqui vai até 2030, né? Tem tanta coisa. Bastante coisa que eu tô adicionando aqui. A gente poderia fazer depois de Native, só que meu PC não vai aguentar, cara. Não vai aguentar. Então vou pensar em investir no novo computador. Beleza, gente? É melhor migrar para React Native ou para Kotlin no caso do Android? Cara, eu acho que varia, mano. Varia demais, cara. Porque os dois eles têm os prós e contras, né? Então, do lado mobile eu não saberia dar uma informação com mais propriedade. I'm so sorry. Eu não sei, mas eu acho que o React ele é multiplataforma, né? Se você criar com ele, você faz tanto pro Android quanto pro iOS, não? Cara, se eu não me engano tem, só que você não consegue testar. Você não consegue testar. Aí você tem que ter um MacBook. Tá? Olha ali. Tá vendo, pessoal? Dizer pra gente, né? Depende, porque Kotlin. Seu mic ficou zoado aí. Alô? Tá bem baixinho. Perdemos aí. Alô? Tá baixo, tá baixo. Tô achando que meu cachorro comeu meu fone. Aí, agora foi. Voltou. Meu cachorro comeu meu fone! Meu Deus! 400 reais jogar no mato. Cachorro Eu acho que gamer aí, pô. Acho que eu vou jogar ele no mato, cara. Vai ser melhor, cara. O Kotlin também, ele é multiplataforma. Vendo aqui.
Server-side, isso aqui é uma coisa interessante, tá, gente? Que pode ser por isso a resposta aí do Yuri. Eu não sei se o React Native é server-side. Deixa eu ver aqui. React Native e Eu, server-side. pessoal que eu via, né? Eu sou esse um rapaz que ele programa muito em Kotlin, sabe? E tipo assim, ele falou até que o Java, né, tá meio que saindo, né? Agora o oficial mesmo do é o Kotlin. Então, tipo assim, eu tô vendo muito se comentar sobre isso, sabe? Ele é substituto do Java? Ué, agora eu buguei. Ele E, não é mobile, não? What the fuck? Caralho. o pessoal programava em Java pra mobile, né? E, tipo assim, ele era o Saquei, oficial. saquei. Eu achei que isso aqui era um Então, bagulho então de foi front, meio não é? que o Java agora tá como legado, sabe? Graças a Deus. Então eu achei que Já isso é aqui oficial. era para angolês de desenvolvimento tipo de front-end mobile, não é, né? Ele é o back-end mobile mesmo. Não, ele é completo, na verdade, entendeu? Faz Dá os pra você dois? fazer tanto. Sim, dá pra você fazer tanto a tela quanto. Eu até criei um aplicativozinho assim, meio lero-lero aqui, mas ele é como se fosse um compilador para Android. Junto, ele tem até você pode conseguir emular o Android, você não precisa, ou então ter ligado o Android direto, o celular Android, você vê o que está acontecendo em tempo real, como se fosse o live server. Pô, Ele é interessante, bem cara. interessante, cara, bem interessante mesmo. Pô, interessante, gente. Isso aqui, pegar para estudar ali, arrancar isso aqui no dente. Mas eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Ele, tipo assim, ele lembra um pouco aquela meio que estruturação do Delphi, sabe? Você pegar e criar ali na mão um pouco o ambiente, como é que fala? O front, sabe? Tipo, posicionar elementos, tem uma mistura também que você, claro, que você pode programar ali, como se fosse front, mas tem aquela reposicionamento de elementos, editar na mão o tamanho, igual você fez no Figma. Então, tipo assim, ele meio que mistura tudo isso. Pô, interessante essa ferramenta, cara. Não sabia dessas informações, não. Sim, Gostei. ele é bem. Assim, é claro que também precisa de um computador bom para rodar, cara. Que, Certo. mesmo que você não emule o Android, Mano, eu mas é tô, eu bem tô, bacana, cara. Eu tenho, tipo assim, só eu tava streamando minha estudando e deu uma tela. parada. Tô só streamando minha tela, meu PC tá pra explodir. Pois é, ele é Placa de vídeo, pesadinho. placa de vídeo dedicada 2 GB, velho. Um i7, oitava geração. 16 fucking gigas de RAM, cara. Isso é foda. Mas o problema é que esse 7 aí, o gigahertz dele é pouquinho. Tipo assim, ele é um i7 dual core. É, mano. É, pô. Aí, eu. Porque é notebook, não tem como Entendi, colocar entendi. muito núcleo aí, senão consome muita bateria. Eu até tirei Agora da o React Native, Ian, eu nunca vi, cara. Por isso que eu fiquei nessa dúvida, entendeu? Eu nunca vi como é que ele é é. 100% file, entendeu? Vou pegar aqui. Ah, eu sei que ele é mobile e tal, mas eu nunca vi, tipo assim, dá para você usar o mesmo, por exemplo, os mesmos componentes que você está utilizando aí da mesma forma do React Native, ou é diferente a sintaxe lá também do JSX? Não, é mesmo. Mesma coisa. Mesmo modelo. Ah, tá. Mesma coisa. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Se ele mostra alguma coisa. A estrutura, realmente, tá vendo que você importa o React? Depois tem as singularidades do React Native, né? Você não coloca uma div, por exemplo, você coloca um view. Ah, entendi. É a div do React Native, por exemplo. Uhum. Então, assim, ele tem coisas, porque esse view aqui, ele muda, né, de um sistema para o outro, né? Tipo, do Android pro iOS, entendeu? Então aqui é como se ele fizesse uma linguagem única aqui dentro, mas que respondesse para os dois, né? Um é para testar. Realmente tem Então a pessoa que programa em React, automaticamente ela também programaria em React Native? com certeza. Um pé nas costas. Um pé Nossa. nas costas que eu falo é mão nas costas, cara. Não sei qual que é o termo. Mas ele programaria com bastante facilidade. Então, gente, a aula de hoje foi essa. Peço perdão aí pelo meu atraso. E eu tô com um sotaque bem forte aqui, eu não tô entendendo, cara. O sotaque não é meu. Eu sempre falo assim, gente. Sim, Ixi. É por isso que as pessoas perguntam, você veio da onde? Caraca, velho. mas Eu é falo, bom. não, pô, eu sou de Brasília, nasci em Brasília. Aí o pessoal fala, não é não. Não é, não.
sotaque aí de pessoas que moram não sei aonde, embaixo da égua. Eu falo, não, cara, que merda. Eu tenho uma crise de identidade aqui agora. Mas, então, gente, a aula de hoje foi essa. Alguém tem alguma dúvida? Opa, parece um sotaque muito. Eu acho que eu tenho eu acho que tem uns 5 anos aqui entrando em conflito aqui. Pra quem quer falar primeiro? Tem um nome pra isso? Sério? Tem um nome pra isso? Não passa esse nome, velho. Esse negócio? Esqueci. Boa. E aí, cara. Tô com a ansiedade dos outros, cara. Isso aí. Bom. Mas é um bug de adaptação. Entendi. Porque assim, eu converso aqui em Brasília, cara, tem gente de tudo que é lado, velho. Né? A junção aqui do quadradinho é de gente de tudo que é canto. Né? Então, na escola era gente que falava de tudo que é jeito. O destino te dá aqui. Aí, mano, do nada. Tem jeitão de mineiro. Do nada eu falo um zoai. A pessoa meio que forma de se entrosar. Eu acho que é isso, cara. Acho que é uma forma meio de me adaptar e trocar ideia com todo mundo de maneira bem tranquila. Eu, quando estou em reuniões assim mesmo de negócio, eu falo bem tranquilo. Tem... Até que Cuiabano, o pessoal acha que o cara é todo de cantos cantos. O cara que me mexeu na internet, ele falou, rapaz, tu é de Recife, né? Eu falei, Recife. Não sei nem onde é que fica, mas. Gente, vamos pro feedback aqui, senão eu não vou conseguir ir pra academia hoje. O bar. Ah, é verdade. No tempo que eu tava realmente falando como se eu fosse do- ali do Rio Grande do Sul. Eu trabalhava numa empresa que era todo mundo de lá. Aí eu começava a falar um guri. Mas tu, guri, guria, não sei o quê. Tipo, eram umas Paranauê que eu nunca entendi, velho. Por que eu faço isso? Mas é interessante saber que existe, né, realmente um nome pra isso. Eu achava que era falta de Rivotril, mas existe realmente um nome. Aí disse, do nada, pô. Ai, essas coisas, velho. Ai, meu pai. Vamos pro André aqui. O André ele deve estar muito mais tarde aí na casa do André. Então, André, por favor, tem as ordens aí. Fala aí o que você achou dessa aula de hoje. Se você vai pegar legal, se tem alguma dúvida, pode abrir o microfone se você preferir. A gente aqui achava que o vosso sotaque é geral para o Brasil inteiro. Agora você me pegou, porque é a junção de muitos sotaques. É a junção de um monte de sotaque junto. Caramba, velho. Eu não sou legal no legal desse. É, achei massa a aula. Show de bola. Alguma dúvida em relação a essa aula? Você tem que ver quando eu começo a falar com o pessoal da Bahia, da família da minha mãe. Pensando que eu nasci lá. Então vamos aqui, como o André está digitando, vamos passar aqui para o Antônio, que ele se costuma abrir o microfone, então a gente dá uma adiantada aqui. A galera que não for conseguir falar o feedback, pode digitar, tá? Que eu vou ler aqui para todo mundo, tranquilo? Se tiver alguém aperreado para ir embora aí, eu acho que o Yuri. Ah, cadê o Tião? O Tião entrou? Opa, o Tião saiu. Ele falou assim que tá passando meio mal, falou comigo aqui. Ih, mano. Deseja melhor lá pra ele, mano. Ah, beleza. Nenhuma não, apenas vou praticar mais o grid template. Boa, cara, é uma boa prática, tá? Tem alguns cenários que ele se encaixa aí bacana. Mas assim, gente, lembrando que display flex resolve muita coisa muito simples, tá? Então, cuidado aí na hora de usar um e o outro. Então, vamos lá, Carlos. Antônio Carlos. Opa. Dá seu feedback, meu querido. O que você achou aí da didática, da aula? Enfim, todo o contexto aí. Você teve alguma Eu gostei da aula. Deu pra. Eu já havia visto um pouco do grid. E até fiz, acho que, alguns exercícios na faculdade sobre. E alguns no Free Code Camp, né? Que eles têm aquela listinha deles.
Só que eu não sei se eu usaria ele com muita frequência, já que é um jeito um pouquinho mais chato de fazer algumas coisas do CSS, comparado com o que é com Flex. É que nem eu falei, né? Tipo, o cenário, por exemplo, se você precisa ter muito controle do seu layout, né, que ele está quebrando muito, o display grid ele sempre é a melhor solução, tá? Uhum. Agora, só uma coisa. Esse projeto aí da landing page a gente vai continuar na próxima aula, certo? Ok. More dams for this class. Então vamos pro Franet. Boa noite. Eu não conhecia esse Plate Game, era novidade. Isso aí, tamo junto. Eu agradeço. Eu juntei, meu querido. Vamos pro Ian Denácios. O microfone vai ficar em off, porque os toquinhos aqui tá latindo. It's ok, bro. Digita aí pra nós então, o teu feedback, tá? Que é muito importante aí. Para ti, ó. João Vitor. João Vitor. Você está com a palavra, meu querido. 2 minutos para réplica. O João Vitor não está no meio de nós. Vai tentando falar, João Vitor. Vamos responder a chamada hoje. Boa, Tainá. Lembrou? Gente, tem uma chamada aqui em cima. Mentira. Aqui embaixo a gente entrou na coisa de turno errado. Aqui embaixo ó, tem lista de chamada, tá? Coloquem lá, tipo, presente para saber que vocês estavam aqui. O João parece que não tá aí. Vamos pro Luiz. Luizão manda boa aí. E o Ian digita aí, cara, pra nós. Tá? Importante pra mim. Então, gostei bastante da aula de hoje. Visto alguns conceitos aí que eu não estava lembrado direito, principalmente o grid aí, que raramente eu costumo usar, mas às vezes eu uso quando eu realmente preciso, como você falou, que é algo que é relativo, né? Que a gente sabe de fato como o layout vai ficar e a responsividade. E só agradecer aí pela aula de hoje.